A paz do Senhor Jesus a todos. Eu vim aqui contar meu testemunho de restauração de casamento. Meu deserto durou 25 dias. Foram poucos dias, mas para mim foi como se fosse meses, entendeu? Porque foi muito dolorido. Tudo começou em maio, foi quando começou o meu deserto. Em maio, exatamente no Dia das Mães desse ano. E meu marido, um dia antes de ir na casa da mãe, tinha me avisado que eu tava fazendo as coisas da igreja, preparando as coisas das mães da igreja. E ele demorou lá na mãe dele. E eu sou uma pessoa que me preocupo muito com os meus, entendeu? E ele não me respondia. Eu ligava e não me atendia, mandava mensagem, ele não respondia, não visualizava, não atendia, como se o telefone não estivesse perto dele. E quando ele chegou de madrugada. E como eu estava preocupada, eu não consegui dormir. E eu briguei com ele. Ele não falou nada, não questionou nem nada. Foi simplesmente depois que eu terminei de falar, ele foi dormir. Só que eu não satisfeita, no dia seguinte eu levantei de cara emborrada, chateada, não falei com ele nem nada. Ele também não falou nada comigo. E ia ter um negócio com a mãe dele. Aí a mãe dele me chamou e tal, como eu tava chateada, eu não quis ir. Mas para não privar meus filhos de uma festa, essas coisas, eu falei para ele levar meus filhos. Então ele foi com as crianças. Depois que ele saiu, eu comecei a mandar mensagem para ele reclamando. Reclamando que ele chegou tarde, que ele passou o dia inteiro, não falou comigo, não pediu desculpa nem nada disso, e falei que era melhor terminar. E ele simplesmente falou, tá bom. Não questionou, não falou nada. Ele falou, tá bom. À noite ele chegou com as crianças para ir para a igreja e já começou a arrumar as coisas dele para ir embora. E eu falei para ele que eu não queria que ele fosse embora. Falei tudo, tava nervosa, de cabeça quente, aquela coisa da boca para fora. Não fui sábia, nenhum momento fui sábia, né? Deveria ter esperado tudo eu me acalmar e sentar e conversar com ele, né? Tá, para não fazer isso novamente, mas não. Eu falei um monte. Aí foi aonde que ele simplesmente não quis questionar por que eu tava falando que era melhor terminar naquele momento no WhatsApp. E à noite ele simplesmente pegou as coisas dele e eu falando pra ele que eu não queria ir embora, aquela coisa da boca pra fora, que não era isso que eu queria, porque eu tava de cabeça quente e tal, e ele falou que precisava de um tempo pra pensar. Implorei, chorei e mesmo assim ele não quis ficar em casa, foi embora. Passando-se um tempo, né? Passou a noite e no dia seguinte eu entrei em contato com ele chorando, pedindo para ele voltar e querendo saber se era isso mesmo que tinha acabado mesmo. Aí ele falando que era para mim esperar. Aí eu falei para ele, não vou esperar, não existe isso. Negócio de tempo no casamento, não sei o quê. Aí ele falou, já que você não quer esperar, acabou. Acabou. Meu chão desabou, entendeu? Meu chão desabou, chorei, tentei me matar, fiz um monte de besteira, chorei na frente dos meus filhos vendo chorar. Mas passando a semana, ele entrando em contato comigo, falando que me ama e tal. Eu sempre mandando mensagem pra ele, pedindo pra voltar. Ele falando que me ama, mas não podia voltar, não sei o quê. Que ia ser melhor assim, que ia ser melhor pra mim, que eu não ia precisar me preocupar com ele, com o horário que ele chega em casa. E assim foi se passando. Na semana seguinte, ele veio aqui no final de semana
Aí eu conversando com ele, aí acabou que a gente ficou junto no final de semana. E ele disse que ia pra casa da mãe dele. Não foi. Ele disse pra mim que ia pra casa da mãe dele e não foi. Ele falava que estava morando na casa de um amigo, entendeu? E eu comecei a achar estranho. Eu comecei a achar estranho. Quando ele foi pra minha casa da tua mãe, da minha mãe. Foi pra casa da minha mãe. E eu olhei pra ele e perguntei, você vai mesmo? Aí ele disse que ia. Não foi, porque eu liguei pra ela, disse que não tinha ido. Aí eu liguei pra ele. Aí ele falou, eu tô morando na casa de um amigo. Falou o local que tava morando lá. Que esse amigo deixou ele morar lá. Tá bom. No dia seguinte, ele veio, eu chorei muito aos pés deles, pedindo para ele voltar, de me ajoelhar. Me humilhei mesmo, irmãos, não fui sábia. Me humilhei muito, sofri muito, foi muito dolorido. E ele não, não queria voltar, chorava, ele chorava quando viu chorar, mas não tocava, minhas lágrimas não tocavam nele, mesmo ele chorando. Ele não queria voltar, eu não entendia isso. Aí então, quando ele foi embora, eu mandei mensagem pra irmã dele pra saber se ele foi pra lá. Aí ela disse que ele não tinha ido pra lá. Então eu falei, mas tô achando estranho, esse amigo tem que mandar ele pra casa da mãe dele, que ele mal conhece, cada um despesa uma pessoa que não conhece, não tem necessidade, se ele tem a casa dele aqui, mas já que ele não quer voltar aqui, voltar pra cá, ele tem que ir pra casa de vocês, entendeu? Aí eu falei pra ela, quer saber? Eu vou tentar descobrir quem é esse amigo dele. Eu vou falar com ele pra ele poder mandar ele pra casa de vocês. Ela falou, tá bom, tudo bem. Foi onde eu abri o e-mail dele, porque a gente sempre foi muito transparente um com o outro. Então eu tinha a senha do e-mail dele, ele tinha a minha, eu mexia no celular dele, ele mexia no meu. E eu descobri, quando eu abri o e-mail dele, fui logo em contato procurar esse amigo. E tava lá, logo de destaque, o nome dela e do lado o amor. Aí eu abri e tava a foto dela com ele. E o chão caiu, irmãos. O chão caiu, mas eu entrei em desespero, comecei a gritar dentro de casa e meus pais subiram para poder me socorrer. Aí meus pais viram, ficaram chateados, porque meu marido, ele é muito conservador, um homem de família, entendeu? Você olha ele, apesar de ele demonstrar ter pouca idade, mas ninguém imagina isso dele, entendeu? Eu descobri e tal. Liguei pra ela pra falar com ele, ela passou pra ele. Eu perguntei se ele tinha saído de casa dela, ele simplesmente desligou na minha cara. Tá, o meu chão caiu porque eu não esperava disso dele. Porque a gente sempre teve um tipo de um pacto, uma aliança. A gente sempre falou assim, quando você tiver interesse em outra pessoa, você me fala que mesmo eu sofrendo, eu não vou te prender, não vou te segurar. E aí eu falava isso pra ele e ele também falava isso pra mim. Irmãos, quando ele viu na minha cara, eu fiquei muito triste, porque eu não esperava dele e eu achava que ele ia me dar uma justificativa. E no mesmo dia de manhã, tudo isso foi à noite, irmãos. No mesmo dia de manhã, ele me ligou. Ele me ligou, ele falou pra mim que ia me falar, que eu não tava tendo coragem, porque toda vez que ele vinha aqui eu chorava e ele chorava junto, e ele não tinha coragem de me falar, porque ele ainda me amava e não queria que
e não queria que eu sofresse, mas não queria que eu descobrisse dessa forma. Aí ele falou, eu não te traí com ela, eu, eu comecei a ter um relacionamento com ela depois que a gente saiu de casa, uns 2, 3 dias depois que eu conheci. Eu não sei o que me fez ficar com ela, eu até agora eu não entendo por que eu estou com ela. E aí eu vi que era um espírito maligno. E comecei a orar. Minha sogra falou pra mim orar e tal. Eu chorava muito, mesmo orando, eu botava minha mão, entendeu? Aí eu fui em vários lugares e nas igrejas buscar e tal, chorava. Foi muito doido. Chorava. E foi se passando os dias nisso e chegou um certo dia que ele falou pra mim que estava sentindo que ia morrer. Estava sentindo que ia morrer. E assim, eu achei estranho, eu achei que fosse alguma coisa do diabo, entendeu? Fazendo ele sentir isso, opressão, sei lá, sentimento de culpa, não sei. Porque toda vez que ele vinha aqui, ele me via chorar, ele não conseguia conter as lágrimas dele. Mas ele ficava com os olhos cheios de lágrimas, triste, sabe? Mas ficava na sala com as crianças. Mas ele. Desculpa, irmão, é que eu fico meio que emocionada, porque Jesus é muito bom. Aí ele falou pra mim que estava se sentindo preso, sentindo que estava sentindo que ia morrer. Eu fui numa igreja, não estava tendo culto, mas eu falei com o pastor da igreja e com a filha do pastor. E a filha do pastor teve uma visão de que os amantes dessa mulher estavam armando para tirar a vida dele. Eu fui e contei para ele, aí ele falou que tinha sentido, por isso que ele estava sentindo que ia morrer e tal. Foi aí que eu comecei a orar. Chamei outras pessoas para me ajudar a orar por ele. E alguns dias depois, no meu trabalho, eu conversando com ele, ele falou que queria comprar um apartamento, porque eu estava trabalhando numa corretora de imóveis. E ele falou que queria comprar um apartamento, eu tava vendo, eu falei, é pra você e pra ela e tal. Aí ele falou, não, é pra mim, você e nossos filhos. Aí eu fiquei feliz, né, de saber disso. Aí chamei ele pra conversar. Aí ele falou que no dia que ele tava conversando comigo, ele não podia, que ele tava do lado dela. Mas no dia seguinte ia conversar comigo. Aí no dia seguinte ele foi me buscar no trabalho. A gente conversando, a gente voltou. Mas ele não queria voltar pra casa ainda. Não queria voltar pra casa. Falava que eu vou voltar com você, mas pra lá eu não vou. Ele não sei o que aconteceu, que ele não queria voltar. E passando-se alguns dias, no mesmo dia, desculpa, irmãos, no mesmo dia eu pedi pra ele terminar com ela e tal. Ele falou que ia terminar com ela, mas não na minha frente. Ele não conseguiu terminar, não conseguia terminar, não conseguia sair de lá da casa dela. E eu continuei orando, né? Continuei conversando com ele. E teve um dia que ele veio aqui em casa, né? Dormimos juntos, foi uma coisa linda. Mas daqui de casa ele foi pra casa dela. Ele foi direto pra lá. E eu, como eu tenho uma ligação muito com ele, espiritual, eu senti. Aí eu fui, desculpa, irmãos. Aí eu fui e eu liguei pra irmã dele pra saber se ele tinha ido pra lá. Ela falou que não. Eu liguei pra ele, falou pra mim que tava indo pra casa da mãe dele. Sendo que a irmã dele disse pra mim que ele não tinha ido pra lá.
Deixei passar. Aí eu larguei de mão, só orei. Aí no outro dia ele percebeu que eu não tinha mandado mensagem nem nada. Aí ele mandou mensagem pra mim, querendo saber, né? Aí eu falei pra ele, você mentiu pra mim, foi isso, isso, isso. O que você fez? Aí ele falou, não, eu não fui pra ficar com ela, fui pra ter certeza. Pra ter certeza do que eu queria. Porque eu tava muito confuso e eu tava me passando mal quando eu tava contigo pelo que eu fiz, ter saído de casa e ter logo arrumado outra pessoa. Eu tava me sentindo mal. E quando eu cheguei lá, piorou. Eu passei mais mal ainda. Eu não conseguia chegar perto dela, não conseguia comer, não conseguia dormir. Então, aí eu tomei minha decisão, aí eu quero você, falou, queria a mim. Mas não conseguia terminar com ela. Falou, eu vou resolver isso. Falava pra mim o tempo todo que ia resolver isso. Mas não consegui terminar com ela. Aí ele viu que eu parei de mandar mensagem pra ele. Ele que vinha mandando mensagem pra mim. E aí decorrendo disso, irmãos, ele, no dia do aniversário dele, ele terminou com ela e mandou o print dela chorando, falando que não era pra ter, que não era pra ele fazer isso com ela, de ela pedir, chamando ele de amor para ele voltar a fazer isso. Só que ele tinha terminado com ela e não tinha falado, tinha voltado comigo. Aí, mas da mesma forma ele não queria voltar pra casa. Ele teve um dia que ele veio aqui, a gente conversou, aí ele foi embora. Aí ele foi embora. Ele tinha dito que ia dormir aqui, mas mesmo assim, de repente, ele levantou e foi embora. Aí passou-se horas, madrugada, daqui a pouco ele chega, irmãos, com, com as coisas dele. Com as coisas dele. E eu vi que foi Deus. Que mesmo tendo pouco tempo que eu tinha deixado na mão de Deus, só orado, Deus agiu rápido em meu favor. E eu venho dizer para vocês, não desista, né? Às vezes a gente passa por lutas, dificuldades, às vezes dá vontade de desistir mesmo, desanimar. Mas não desista, irmãos. Não desista porque Deus é fiel para cumprir o que Ele falou. Ele não é filho que homem para que minta e nem para que se arrependa. Se Ele disse que seu casamento foi Ele que te deu e que Ele vai restaurar, insista com fé, façam tudo que Deus te pedir, entendeu? E eu creio ainda, irmãos, que eu vou contar mais um testemunho aqui. Eu estou esperando concretizar, entendeu? Eu vou contar mais um testemunho aqui, para vocês verem o quanto Deus é Deus nas nossas vidas e que Ele não deixa o seu filho desamparado. E eu quero agradecer ao missionário Hanna pela oportunidade de estar contando meu testemunho. Que Deus abençoe todos vocês.